Ora, bom dia a todos, bem-vindos à sessão 2 do Workshop de Desenvolvimento Tático da Base ao Topo. Vamos abordar nesta sessão de forma mais sucinta, não é? Portanto, a organização em termos de níveis de desenvolvimento tático, não é? Níveis ou fases de desenvolvimento tático. Em termos de organização, não é? Portanto, desenvolvimento dos aspectos táticos, nós, de modo geral, não é? Portanto, consideramos que o primeiro nível, não é? Portanto, considerando desenvolvimento tático, serão os princípios táticos gerais. Vamos ver quais é que são e depois analisá-los mais à frente numa das próximas apresentações. Mas esta ideia dos princípios táticos gerais não te enquadrar-se-ão dentro das fases 2 e 3 da matriz, como nós referenciámos na primeira sessão. Não é? Portanto, estamos a falar na fase 1 da matriz, como dissemos, não há grande foco, não é? Portanto, nestes aspectos do ponto de vista tático, a partir da fase 2, 7 aos 9 anos, não é? Depois dos 9 aos 11 anos, não é? Portanto, aí sim, nós vamos então tentar desenvolver estes princípios táticos gerais, não é? Portanto, que já iremos ver mais à frente quais é que são. Dentro do nível 2, não é? Portanto, quando o jogador passa por isto, não é? Portanto, então entramos naquilo que nós falámos das 5 situações de jogo, não é? Portanto, e dentro destas 5 situações de jogo, os aspectos-chave, não é? Portanto, e os padrões de 2 a 3 bolas que enquadram estas 5 situações de jogo, não é? Portanto, que são fundamentais para o desenvolvimento tático dos jogadores nestas idades, não é? Portanto, isto normalmente está enquadrado dentro da fase 4 da matriz, nas etapas 1 e 2. A etapa 1 muito mais focado no desenvolvimento dos padrões gerais, não é? Portanto, das 5 situações de jogo, e se estes forem bem feitos e bem executados durante a etapa 1, a base dos mesmos, não é? Portanto, depois na etapa 2 nós começamos a conseguir já individualizar um pouco, não é? Portanto, quais é que são aqueles que são mais importantes para cada um dos atletas e dos alunos que estão à nossa frente, não é? Em termos de desenvolvimento, não é? Portanto, do seu estilo, do seu padrão de jogo, não é? Portanto, próprio. Esse início, não é? Portanto, no fundo, que começa numa etapa 2 da fase 4 da matriz, ou seja, entre os 13 e os 14 anos, vai ser realmente desenvolvido com um enfoque maior na fase 5, não é? Portanto, e a fase 5 da matriz será aquela em que nós vamos trabalhar os padrões de 2, 3 bolas na definição do modelo de jogo do jogador. É a fase em que nós conseguimos já saber muito mais sobre o atleta, não é? Portanto, em todos os níveis, do ponto de vista técnico, tático, mental, não é? Portanto, maturacional, etc. Não é? Portanto, e nesta fase, não é? Portanto, nós então devemos tentar desenvolver um modelo que seja o mais adequado possível para o jogador de um modo geral, okay? Portanto, não especificamente para um determinado piso X ou Y, uma situação muito específica de jogo, mas algo que seja realmente aplicável de um modo geral, não é? Portanto, dentro daquilo que nós sabemos, obviamente que são os padrões de maior sucesso e aquilo que é necessário para um nível mais alto de rendimento, não é? Portanto, obviamente conjugando com aquilo que nós percebemos que é que o jogador realmente pode conseguir fazer de acordo com as suas características. É? Portanto, isto entre os 14 e os 17 anos seria a idade em que nós vamos dar mais ênfase a estes aspectos, juntamente com os outros aspectos que nós já falámos do ponto de vista físico e técnico nos outros workshops. É? Portanto, e quando estes aspectos estão desenvolvidos, então entramos no nível 4 da tática, em que será, no fundo, a análise estratégica e SWOT, não é? Portanto, uma fase dentro da fase 6 da matriz, em que nós vamos realmente adequar, como falámos na sessão anterior, vamos adequar aquilo que realmente queremos desenvolver no jogador, desculpem, aquilo que o jogador consegue realmente fazer, não é? Portanto, adequado às condições do jogo em causa, no dia em causa, com o adversário em causa. Portanto, nós temos de perceber como é que realmente com o jogador que nós estamos a orientar, não é? Portanto, consegue tirar mais proveito das suas características de acordo com o adversário que vai ter à frente e com as condições desse torneio, das diversas condições, não é? Portanto, desse dia, nesse jogo, numa determinada competição. Portanto, estas seriam as 4 fases, não é? Portanto, 4 níveis de desenvolvimento tático, para não confundirmos o termo com as fases da matriz, não é? Portanto, o primeiro nível, muito focado nos princípios táticos gerais, não é? Portanto, entre os 7 e os 10 anos de idade, 7, 10, 11 anos de idade, não é? Portanto, o nível
O nível 2, muito focado nas 5 situações de jogo, nos aspectos principais dessas 5 situações de jogo, né? Portanto, focado na fase 4 da matriz, ou seja, entre os 11 e os 14 anos de idade. Né? Portanto, o nível 3, dos padrões de duas bolas mais específicos para o atleta em causa. Né? Portanto, com a definição de definição do modelo de jogo, mais focados na fase 5 da matriz, ou seja, entre os 14 e os 17 anos de idade, que é depois o nível 4, análise estratégica e SWOT, não é? Portanto, em que nós vamos adaptar-nos às condições daquele momento e de acordo com as características do atleta, não é? Portanto, mais focado na fase de rendimento, não é? Portanto, e inclusive influenciando o calendário, planeamentos, etc., não é? Portanto, mais focados na fase 6 da matriz. Obviamente que esta análise estratégica e SWOT começa a aparecer, não é? Portanto, desde o nível 2, não é? Portanto, desde a fase 4 da matriz, portanto, especialmente a partir dos 13, 14 anos. Mas o grau de importância do mesmo é que não deve ser tão elevado nessas fases, não é? Como vai ser mais à frente, não é? Portanto, e este é um aspecto importante, de modo a que nós conseguimos garantir que o jogador vai ter um desenvolvimento multifacetado e adequado para aquilo que nós queremos, não é? Portanto, nas diversas fases de desenvolvimento do mesmo. Um aspecto importante na abordagem do desenvolvimento tático, não é? Portanto, é que, e uma das razões pelas quais também não devemos desenvolver um padrão tático do jogador, padrões táticos, modelo de jogo, não é? Portanto, muito cedo, porque nós devemos dar tempo ao jogador para explorar os seus limites, para explorar, não é? Portanto, aquilo que pode e que não pode fazer, e nós, à medida que o atleta se vai desenvolvendo, nós vamos ajudando a que ele perceba melhor que vantagens e que desvantagens é que tem em determinadas situações, de modo a dar-lhe o máximo de autonomia nessa decisão, não é? Portanto, à medida que ele vai evoluindo, não é? Portanto, na modalidade. E isto é um aspecto muito importante, não é? Portanto, ter situações um pouco mais abertas, de modo a deixar o jogador explorar, divertir-se um pouco também com determinado tipo de bolas, não é? Portanto, e não ser demasiado rígido com determinadas situações, deixá-lo divertir-se, deixá-lo perceber o que é que ele pode e não pode fazer e depois ir ajudando do ponto de vista de descoberta guiada e criando exercícios, obviamente, para estimular os padrões mais adequados e que ele perceba também, obviamente, os seus próprios limites, não é? Portanto, e que vá ajudando a lidar com isso, como já falámos na sessão anterior. Alguns dos princípios, não é? Portanto, principais, táticos gerais de início, que o Solinho irá falar na próxima apresentação, não é? Portanto, relacionados com a regularidade, não é? Portanto, basicamente o jogador ser capaz de ser regular, ser capaz de ter um determinado nível de profundidade de jogo, não é? Portanto, não deixar a bola curta, para que o outro jogador não possa atacar e vir à rede, torna-se mais fácil, não é? Portanto, como nós sabemos, portanto, conseguir com que a bola bata com um determinado nível de profundidade. Alguns exercícios que eu utilizo para isto, basicamente, é apenas, inicialmente, só à frente da linha de serviço, né? Portanto, consigo com que a bola se mantenha à frente da linha de serviço a um determinado número, depois ir reduzindo, digamos assim, né? Portanto, o espaço em que a bola pode bater, né? Portanto, indo para 3 quartos de campo, né? Portanto, e a partir de 3 quartos de campo, normalmente já o nível é bastante bom se o jogador conseguir manter a bola com essa profundidade. Fechar o campo quando está em defesa, no fundo, ser capaz de neutralizar o adversário, não é? Portanto, em situações quando está mais nas zonas do canto, do corte e em situações de dificuldade, não é? Portanto, de modo a conseguir manter-se dentro do ponto. Quando está dentro do campo, atacar, não é? Portanto, e entrar tomando mais iniciativa. Explorar o campo, basicamente não jogar sempre para o mesmo sítio, portanto, fazer o adversário mexer-se, não é? Portanto, e correr nas diversas zonas, tanto em termos laterais, como em termos de profundidade, como em termos de altura, não é? Portanto, isso será depois em princípios mais à frente, mas aqui começar já a perceber estas ideias, jogar ao espaço aberto, portanto, quando tem um espaço que o jogador não está num determinado de zona, vamos jogar para lá, não vamos jogar para onde o jogador está, não é? Portanto, princípios básicos gerais, não é? Como falamos, princípios táticos gerais, atacar o ponto mais fraco, tentar perceber qual é que é o ponto que o adversário tem mais dificuldade para conseguir executar determinados batimentos, não é? Portanto, e tentar explorar o mesmo em todas as zonas, em todas as ideias de jogo, mas só a ideia de atacar o ponto mais fraco, não é? Portanto, tentar criar diferentes trajetórias de bola, aquilo que eu disse há bocado na parte do ponto 5 de explorar o campo, não só em termos laterais e em termos de profundidade, não é? Mas também em termos de velocidade e altura, não é? Portanto, não é dos focos principais nestas idades ainda, portanto que isto vai estar enquadrado na fase 2 e na fase 3 da matriz, mas serão aspectos, não é? Portanto, que podem começar a ser trabalhados e podem começar a ser estimulados, acima de tudo, com o objetivo depois, não é? Portanto, melhorar
os mesmos mais à frente. Como eu disse, vamos ter uma sessão, a próxima sessão é focada, está bem, portanto, nesta fase, na fase 2 e 3, no sub-10, acima de tudo, não é? Portanto, com a posição do Celino sobre isto. Quando falamos, não é? Portanto, no início das situações de jogo, não é? Como já falámos há pouco, temos a situação de serviço de resposta, situação de situação neutra, com os dois jogadores ao fundo do campo, a situação de ataque, em que basicamente é o jogador na rede, e a situação de defesa ao contra-ataque, em que é quando o outro jogador está na rede. Não é? Portanto, e dentro destas situações, não é? Portanto, a ideia é que nós conseguimos trabalhar os padrões de base em cada uma delas, que vão servir de suporte para uma maior especialização eventual que venha a acontecer mais à frente, não é? Portanto, em níveis mais avançados de desenvolvimento. Não é? Portanto, trabalhar os padrões de duas, três bolas, perceber, os jogadores perceberem a ligação entre duas bolas, não é? Portanto, na fase anterior, ok, explorar na fase anterior, não é? Portanto, no nível anterior, atacar o ponto mais fraco, ok, mas pode ser uma bola direita, não é? Portanto, e a seguir, explorar o espaço aberto, ok, é outra bola, não é? Estamos a trabalhar em uma situação de uma mais uma, não é? Nesta situação, neste nível, começamos a trabalhar em situação de duas mais duas ou de três mais três, não é? Portanto, basicamente, vamos começar a trabalhar em ligações de bolas. Uma bola tem um objetivo, mas está ligada à bola seguinte, não é? Portanto, tem o mesmo objetivo que está conjugado com a bola anterior, não é? Portanto, e o ponto é feito, no fundo, por esta conjugação de diversas bolas, não é? Portanto, diversas sequências de duas, três bolas ao longo do ponto. Portanto, é extremamente importante neste nível que o jogador perceba, não é? Portanto, realmente isto e comece a conseguir executar com qualidade os aspectos principais que estão relacionados com os mesmos. Obviamente, para conseguir fazer isto em movimentação, é muito importante a manutenção do equilíbrio dinâmico, né, em todas as bolas, para conseguirmos ter melhor direção, potência, variação de velocidade, variação de altura e de efeito, não é? Portanto, etc. O jogador tem de estar em equilíbrio, pelas razões que nós já vimos no workshop técnico, não é? Portanto, a técnica, mais atrás, no segundo workshop, dentro desta série de workshops da base ao topo. Portanto, isto dentro do nível 2, não é? Portanto, início das situações de jogo, seria, não é, como eu disse, aquilo que acontece, acima de tudo, no final da fase 3, portanto, 10, 11 anos, e a seguir no início da fase 4, portanto, 11, 12 anos, não é? Portanto, e continua até aos 14 anos, obviamente, mas naqueles jogadores que são mais avançados e conseguem fazer isto de forma mais cedo, não é? Podemos começar já a inserir dentro do nível seguinte, não é? Portanto, dentro deste nível ainda, nível 2, alguns padrões de duas bolas que são extremamente importantes, não é? Portanto, e que dão um repertório motor, não só do ponto de vista coordenativo, técnico, não é? Portanto, trabalho pés, etc., não é? Portanto, para que o jogador consiga executar estas situações, como criam as bases para que o jogador consiga executar praticamente qualquer situação que venha a acontecer no futuro, não é? Portanto, uma das situações, portanto, bola funda e amorti, basicamente a profundidade de bola nos diversos batimentos e a capacidade de variação de profundidade de jogo, não é? Portanto, bola curta, pode ser bola funda e bola curta, por exemplo, slice curto também, é a forma normalmente como eu costumo introduzir o amorti, dentro do slice curto e depois então ir passando gradualmente para o desenvolvimento do amorti. Portanto, dá a noção ao jogador, dá a sensibilidade em relação às variações de efeito, não é? Portanto, e às variações de profundidade, percebendo os diferentes tipos de sensibilidade ao nível da raquete para conseguir realizar este tipo de variações. Variação da altura e entrada para drive volley, não é? Portanto, isto nos escalões mais baixos, no sub-12, é algo que é importante porque há muitos jogadores a jogarem, quer dizer, há alguns jogadores a jogar com instituições mais defensivas, não é? Portanto, com bolas não é? Portanto, mais altas, arqueadas para o fundo do corte, de modo que os jogadores mais agressivos e aqueles que tentam tomar mais iniciativa têm de realmente perceber, de ganhar ferramentas para conseguirem dar a volta a isto. Isto, obviamente, vão ser ferramentas que vão ser, obviamente, também não é? Portanto, rentabilizadas em níveis mais altos, mesmo não será através do drive volley, será através do vôlei, não é? Portanto, se nós conseguimos tirar a bola da zona de conforto do jogador, basicamente da altura de conforto do jogador, e a seguir a isso aproveitar uma bola mais alta ou mais curta, não é? Portanto, para conseguir entrar no campo e aproveitar com drive volley ou com vôlei para o espaço aberto ou para o ponto mais fraco. Portanto, é uma variante, digamos assim, que faz perceber, portanto, dá a entender ao jogador a capacidade para de retirar a bola do ponto da zona de conforto e pôr o jogador, eventualmente o adversário, mais atrás no corte, não é? Portanto, e dando-lhe a oportunidade de entrar mais para dentro do campo. Se essa bola vier novamente arqueada, que acontece muito nos níveis mais baixos,
nas idades mais baixas, nos níveis mais baixos. Portanto, o jogador pode entrar e pode entrar, não é? Portanto, para drive volley nessa bola, dentro de uma segunda situação. Uma e contrapé, portanto, a ideia de jogar ao espaço aberto, fazer o outro jogador correr, correr para os dois cantos do corte, não é? Portanto, e depois explorar eventuais lacunas no trabalho de pés do adversário, não é? Portanto, criando uma bola em que não só explorando lacunas do trabalho de pés, mas também retirando um pouco mais de tempo na bola de contrapé, ou seja, conseguindo apanhar a bola um pouco mais no ponto mais alto, ou mesmo na subida, não é? Portanto, de modo a retirar tempo de tempo ao jogador na mudança de ritmo, não é? Portanto, do próprio jogo, portanto, dar-lhes noções de ritmo, dar-lhes noções de trabalho de pés, dar-lhes noções de exploração do corte, não é? Portanto, nos diversos lados, criando, não é? Portanto, como nós vimos, aspectos mais importantes para o futuro. Encostar o jogador a um dos lados e atacar para outros, não é? Portanto, dando a ideia de, normalmente, o lado para o qual o jogador joga mais, no maior número de bolas, é o lado do ponto mais fraco. Portanto, se o jogador tiver uma esquerda mais fraca e uma direita mais forte, nós não queremos, obviamente, que o adversário, se o adversário tiver uma esquerda mais fraca e uma direita mais forte, nós não queremos que o adversário bata demasiadas direitas na zona em que gosta mais. Portanto, vamos tentar com que o nosso adversário bata o máximo número de bolas no batimento que não gosta e que bata o batimento que gosta em movimentação, em situação de dificuldade, de modo a conseguir baixar um pouco a confiança do mesmo também no batimento mais forte, não é? Portanto, e este tipo de guerra dentro do campo, não é? Portanto, é algo que também lhes vai dar noção de exploração do ponto mais fraco ao adversário e de, não é? Portanto, e de colocar o adversário em movimentação para bater a bola no ponto mais forte, e vão perceber que em muitos casos, na maior parte dos casos, não é? Portanto, a bola não vem com o mesmo nível de velocidade do que se ele bater essa bola em situação de apoio, não é? Portanto, e é um princípio importante para perceberem para o futuro. Primeiro bola inside out e segundo inside, e nisto no caso dos jogadores que têm direitas mais fortes, não é? Portanto, e no fundo, um jogador ser capaz de fugir à esquerda, não é? Portanto, para conseguir dominar o ponto de direita, e perceber que a primeira bola não é especialmente, não é diretamente para o espaço aberto, que a primeira bola para o espaço aberto é se o outro jogador estiver no centro do corte, não é? Portanto, ele a seguir cruza e nós, numa situação de vantagem, ficamos em desvantagem. Portanto, é extremamente importante esta ideia de primeiro consolidar a posição em que ele lá está, fazendo uma boa bola de qualidade inside out, que é uma bola que obriga o outro jogador, na maior parte dos casos, a cruzar ou a pôr uma bola um pouco mais central. E se for na paralela, vai correr mais riscos e dar-nos a oportunidade de abrir, não é, para o lado contrário com maior ângulo. Não é? Portanto, nós depois vamos ver algumas situações com vídeo mais à frente, quando falarmos de situações de jogo. Não é? Portanto, e este aspecto, não é? Portanto, de primeiro bola inside out, segundo inside in, portanto, ajuda a que o jogador consiga realmente ganhar essa consolidação do espaço, da zona em que está, antes de executar, não é? Portanto, a bola seguinte, mais para o espaço aberto, não é? Digamos assim, neste caso seria a inside in. Abrir o campo seguindo uma bola paralela, não é? Portanto, a ideia central de não estar a bater apenas para as zonas centrais e rápido, não é? Portanto, ser capaz de tirar o adversário para fora da linha lateral de singulares, não é? Portanto, para uma das zonas, de modo a ter mais espaço para conseguir depois atacar e criar desequilíbrios, não é? Portanto, a ideia de exploração lateral do corte, não é? Portanto, é aqui fundamental, e a sensibilidade que é necessária para conseguir fazer essas mudanças de efeito. A amortia, slice curto e passing shot, não é? Portanto, para jogadores que são muito fortes e sólidos do fundo, ser que somos capazes de os chamar para a frente, não é? Portanto, e os chamar para a frente, normalmente em fases mais precoces, com slices curtos, tirando o jogador da linha de fundo, colocando numa zona em que ele não se senta, não se o adversário, neste caso, numa zona em que ele não se sente tão à vontade, não é? Para executar o batimento, não é? Portanto, e a seguir então fazer essa variação com profundidade de bolas, quer ele venha ou não venha à rede, não é? Portanto, torna uma situação de dificuldade para o adversário. Variação do batimento consoante a trajetória da bola, ou seja, determinados tipos de arco e de velocidade e de spin exigem diferentes tipos de batimento, não é? Portanto, o jogador ser capaz de criar esta variação, não só de responder à variação por parte do adversário, não é? Portanto, mas também de criar, não é? Portanto, variar, neste caso o ponto 9, variar o efeito e a altura da bola, não é? Com o batimento no ponto mais alto,
portanto, um batimento mais alto em spin, não é? Portanto, quer seja jogando mais dentro do campo na subida, ponto mais alto ou mais um pouco mais atrás quando a bola está a descer. Isto vai criar variações de bola ao adversário, não é? Portanto, podem criar dificuldades, depois dependendo da análise do adversário, não é? Portanto, mas podem criar dificuldades e essas dificuldades, não é? Portanto, vão dar vantagens ao jogador em relação ao adversário. Dentro desta ideia de variação, eu costumo chamar um padrão que eu acho extremamente importante ele haver início, que é eu chamo gato e rato, em que no fundo é jogar com o adversário dentro da mesma linha, com variações de efeito e de ritmo, portanto jogos cruzados, jogos paralelos, etc. Não é? Portanto, e primeiro, para perceberem a aplicação e para fazerem isso no fundo, que é fazer variações de ritmo, variações de altura, num espaço, variações de velocidade, variações de efeito, variações de profundidade, variações de angulações, isto tudo num espaço em que o jogador não consegue criar muitos winners. Portanto, é um jogo muito com base em regularidade e variação, não é? Portanto, para conseguir realmente criar a oportunidade ou forçar o erro, não é? Portanto, a ideia de erro forçado, não é? Portanto, e não a ideia do winner, que é um aspecto, não é? Portanto, fundamental no desenvolvimento a médio e longo prazo, e depois tentar passar essa ideia para o fundo do corte, não é? Portanto, em níveis mais elevados, quando os jogadores se mexem bem e conseguem manter a bola mais tempo dentro do corte. Ponto mais forte ou ponto mais fraco, não é? Portanto, segunda bola para o lado contrário, na ideia de que procurando sempre os seus pontos mais fortes, não é? Portanto, a ideia de procurar os pontos mais fortes sobre o ponto mais fraco do adversário. Só esta ideia, não é? Portanto, no fundo, será grande parte de tudo aquilo que vai andar à volta da tática no futuro, não é? Portanto, num nível mais alto, o jogador ser capaz de aplicar os seus pontos fortes sobre o ponto fraco do adversário e o adversário está a tentar aplicar os seus pontos fortes sobre os pontos fracos não é? Do nosso jogador. Portanto, e nesta luta, não é? Portanto, é todos os padrões táticos depois que andam à volta vão andar à volta disto, não é? Portanto, e desde o início, não é? Portanto, perceberem, desde este nível, no início, portanto, no nível 2, não é? Portanto, perceberem um pouco mais esta ideia. A saída da esquerda, neste caso, considerando que a esquerda seja um ponto mais fraco, não é? Portanto, para mudar a linha de jogo, não é? Portanto, na ideia de, sim senhor, procurar o ponto mais forte, o ponto mais fraco do adversário, mas antes disso é preciso, se estiver em situação em que ele já está no ponto mais fraco, não é? Portanto, tem que conseguir sair dessa bola através de uma bola rápida e forte ao meio. A ideia de jogar para o meio, que é algo que eles às vezes não percebem a razão, num determinado nível. Portanto, jogar forte ao meio, fecha o corte, não é? Portanto, não dá muitas opções táticas ao adversário. E permite-lhes depois, se for bem feito, não é? Portanto, permite-lhes eventualmente ter uma oportunidade para procurar o batimento mais forte, neste caso seria à direita, não é? Portanto, com o objetivo de criar uma situação de ataque. Entrar no ponto mais alto, ao espaço aberto, portanto, com pressão de cima, não é? Portanto, quando vem para a rede, a ideia de atacar de cima de modo que a bola se mantenha baixa do outro lado, não é? Portanto, ia seguir um vôlei limpo, não é? Portanto, para o lado contrário, sem normalmente tendência muito por entrar em vôleis à mortis e vôleis, não é? Portanto, com efeitos e outro tipo de coisas, não é? Portanto, a ideia é realmente jogar na oportunidade para subir à rede, entrada, ser capaz de subir de forma limpa. Entrar, ponto mais alto, espaço aberto, vôlei limpo, espaço aberto, não é? Portanto, sem inventar, não é? Portanto, demasiado e ser capaz de executar isto com qualidade. Porque isto, como base, se for executado com qualidade, vai permitir depois que o jogador mais à frente consiga explorar os limites e perceber o que é que pode e não pode fazer. Mas pelo menos a base, não é? Portanto, quando tiver a situação, esta base consegue fazê-la em condições. Passing shot a dois tempos, portanto, na situação em que o adversário está na rede, portanto, ser capaz de perceber que é mais eficaz em muitos dos casos e ainda mais no ténis feminino, colocar a primeira bola nos pés do adversário, e não tentar o passe em direto, não é? Portanto, porque a primeira bola é a bola de subida, o jogador vai em caminho da rede, não é? Portanto, exige mais toque, mais sensibilidade, conseguir fazer um vôlei mais baixo, não é? Portanto, e grande parte dessas bolas também depois não voltam, também, portanto, acabam por ser erros de quem está a subir, principalmente em idades mais precoces. E depois, essa segunda bola que vai sair mais levantada e um bocadinho mais lenta, na maior parte dos casos, dá-nos a oportunidade, então sim, de fazer uma segunda bola, não é? Portanto, com a ideia de passing, porque a segunda bola já é mais difícil colocar a bola nos pés do adversário, porque o jogador já está mais à frente no corte. Não é? Portanto, é mais fácil a primeira bola quando o jogador está a caminho da rede. Não é? Portanto, tentar colocar uma bola que crie dificuldade no primeiro vôlei, de modo que consigamos ter mais oportunidade no segundo. A variação de spin, não é? Portanto, a ideia de slice com slice esquerda, em termos de manutenção dentro do ponto, e depois escolher o momento para entrar,
não é? Portanto, de direito e variação de velocidade, de efeito e de altura, em relação à bola, não é? Portanto, em causa. Portanto, esta variação de efeitos e a manutenção, paciência, digamos assim, para esperar pelo momento certo, não é? Portanto, que é algo também, do ponto de vista tático, é extremamente importante para o futuro e é uma situação que ajuda, não é? Portanto, nesse aspecto, além da sensibilidade, obviamente, da raquete no slice e nos outros batimentos. A subida à rede, não é? Portanto, com a bola fundo centralizada e vôlei curto, não é? Portanto, já falámos da subida à rede anteriormente com a bola limpa para o espaço aberto e o vôlei para o espaço aberto. Outras situações seria, não é? Portanto, como falámos anteriormente também, não é? Portanto, o ponto mais fraco, o ponto mais forte, desculpa, o ponto mais fraco do adversário, que depois pode dar sequência para uma subida à rede, não é? Portanto, numa bola na primeira, na segunda bola, depende da situação. Mas a situação também, quando temos jogadores que são muito fortes e muito sólidos e que têm os dois lados a um bom nível, portanto, direita e esquerda, pode ajudar, obviamente, não é? Portanto, em subida à rede com uma bola mais centralizada, em que fechamos o corte, no fundo, e a seguir a isso, fechamos o corte e puxamos o jogo um bocadinho atrás para conseguir responder a essa bola com qualidade, não é? Portanto, e como essa bola virar um pouco mais lenta e o jogador está um pouco mais atrás, nós somos capazes depois de colocar um vôlei curto preferencialmente para o lado em que o jogador tem menos sensibilidade, o adversário, desculpem, tem menos sensibilidade para conseguir chegar lá e fazer qualquer coisa da bola. Portanto, é uma situação também para eles perceberem, tal como na situação da bola forte ao meio, perceberem que o meio pode e deve ser utilizado, não é? Portanto, de diferentes formas e perceberem a variação em termos de profundidade e a ideia de bola funda, bola curta, na situação quando estamos a subir à rede, não é? Portanto, uma bola mais funda, puxando os dois atrás, uma bola mais curta, um vôlei mais curto, não é? Portanto, fechando o ponto de forma simples, apenas não tem de ser um vôlei à morte, atenção, portanto, esses são os erros normais, apenas um vôlei curto, que eu costumo dizer, apenas que bata dentro do quadrado de serviço, não é? Portanto, sem ter um determinado nível de altura, ajuda e obriga o jogador a ter que chegar à frente e eventualmente o adversário a ter que chegar à frente e se conseguir chegar à bola, a ter de levantar um pouco a bola, que nos dá mais tempo para conseguir fazer um vôlei alto, ou um smash, ou um vôlei normal, dependendo da situação que tiver que sair, não é? Portanto, dessa bola. Portanto, estes são um conjunto de padrões de duas bolas, não é? Portanto, em que não estamos a incluir aqui o serviço e a resposta, portanto, de fundo do corte, em que ajudam a trabalhar um pouco não só da sensibilidade, dos diferentes tipos de sensibilidade, dos diferentes tipos de padrões que podem ser utilizados no ténis, e que se isto for bem feito, não é? Portanto, trabalharmos sobre estas áreas todas, não é? Portanto, mais as situações relacionadas com o serviço e com a resposta, e for bem feito numa fase de desenvolvimento dos 11 e os 14 anos, obviamente depois conseguimos dos 14 a 17, não é? Portanto, entrar em situações de especialização mais altas, não é? E na definição do estilo de jogo. E aqui iremos, no fundo, aperfeiçoar as sequências de duas bolas, não é? Portanto, na cada uma das situações de jogo, não é? Portanto, serviço-resposta, fundo, não é? Jogador na rede, o adversário na rede, de modo a conseguir criar o padrão, não é? Portanto, em que o jogador normalmente trabalha mais. Não é? Portanto, o padrão em que ele realmente se sente mais à vontade, aquilo que ele realmente consegue fazer com melhor eficácia. E não interessa, às vezes, preocupa-nos demasiado com a imprevisibilidade, não é? Portanto, a imprevisibilidade, obviamente, que é importante, e esse fator surpresa, mas o fator surpresa, desde que este padrão seja executado, normalmente dizemos cerca de 70% das situações, e haja entre 25% a 30% de variação, o padrão mantém-se eficaz. Se o padrão for executado 100% das situações, obviamente que o outro jogador percebe aquilo que vamos fazer, não é? Portanto, e já sabe o que é que vamos fazer antes de nós fazermos. Mas se houver um grau de imprevisibilidade nesta definição de estilo de jogo, não é? Portanto, é o suficiente para que o padrão se mantenha eficaz se for executado da forma adequada, que haja um fator de imprevisibilidade, não é? Portanto, em relação ao adversário. Dou um exemplo. O jogador cujo padrão na zona de deuce, portanto, na zona de igualdade do serviço, é servir ao T, e a seguir a isso a bola normalmente vem mais centralizada, não é? Portanto, ir à procura da direita para dominar sobre a direita sobre o lado esquerdo do adversário. Se o jogador servir sempre ao T, não é? Portanto, o adversário, às tantas, começa a chegar mais para o lado esquerdo, não é? Portanto, e faz a resposta, e começa a fazer respostas com melhor qualidade, e começa a fazer respostas que não permitam ao nosso jogador executar esse padrão. Mas se o jogador executar esse padrão e variar com serviço em slice aberto, não é? Portanto, 20% das situações, não é? Portanto, já é o suficiente
para que o adversário, quando está à espera da resposta, né, depois de levar um ou dois asos do lado direito, não é? Portanto, não se vá chegar ao lado esquerdo para conseguir fazer esse padrão. Portanto, vá-se manter mais na situação neutra, à espera que o outro tipo, não é? Portanto, de serviço possa acontecer, não é? Portanto, entra na altura. Não é? Portanto, e essa indecisão, como eu disse, nós mantivemos 25 a 30% de variação, normalmente é suficiente para que o padrão tático seja adequado. E depois variando com uma ou duas bolas ao corpo, não é? Portanto, etc. Mas nos pontos importantes, não é? Portanto, muitas vezes, não é? Portanto, ir à procura daqueles que o jogador considera, não é? Portanto, importantes e que nós sabemos que são importantes para conseguir ganhar um pouco mais de momento, não é? Portanto, de jogo, não é? De que o flow de jogo, não é? Portanto, começa a cair sobre o jogador. Não é? Portanto, é importante ir refugiar-se naquilo que realmente sabe que consegue fazer melhor e que nós trabalhamos mais. Portanto, este padrão de duas bolas no serviço, na resposta, no fundo do corte, à procura de tornar as situações do fundo do corte, portanto, quando sobe à rede, quando o outro está na rede, portanto, são situações que vão ajudar a definir o estilo de jogo. Portanto, este estilo de jogo vai ser a forma, como aquele jogador realmente, os aspectos que ele realmente sente-se mais à vontade. Se nós fizermos um desenvolvimento multifacetado nas fases anteriores, portanto, todas as fases anteriores, quando chegarmos aqui, o jogador vai ser um jogador bastante completo. Depois vai ter, obviamente, preferências. O que significa que, apesar de ele ter este estilo de jogo, não quer dizer que não consiga fazer, antes pelo contrário, não consiga fazer as outras questões. Consegue fazer e faz, com um determinado nível de qualidade, mas há aquelas em que ele realmente tem potencial para conseguir fazer mais e melhor, de acordo com as suas características físicas, portanto, e o seu padrão de jogo. Dando um exemplo, John Isner, portanto, John Isner, padrão de jogo está baseado no serviço, portanto, é acima de tudo no serviço. Mas o Isner, se pusermos a fazer um rally do fundo de corte, faz um rally com boa qualidade. Agora não faz um rally do fundo de corte ao mesmo nível que faz o Djokovic ou Nadal. Portanto, porquê? Porque são modelos de jogo, padrões de jogo diferentes. Portanto, e estes padrões de jogo, obviamente, tal como o Nadal, se tiver aqui para a rede, vem, portanto, e fecha. Tal como o Djokovic. Portanto, agora, se é uma sessão, será que ele vai fazer serviço de rede de forma constante? Provavelmente não. Portanto, e é dentro desta ideia, portanto, de desenvolvimento multifacetado do jogador, mas depois vai haver áreas de especialização dentro do mesmo, portanto, que vão definir, no fundo, o seu estilo de jogo, a forma como ele realmente gosta de jogar e onde tira mais proveito, portanto, do mesmo. Quando esse aspecto está desenvolvido com qualidade, portanto, entramos na análise estratégica SWOT. E esta análise estratégica SWOT, no fundo, tem como base, portanto, a análise, como vos falei já duas vezes, tanto nesta sessão como na sessão anterior, a análise do jogador em relação aos pontos fortes e aos pontos fracos, e a análise do adversário em relação aos pontos fortes e aos pontos fracos. Isto tudo enquadrado dentro de um contexto. Portanto, um jogador, portanto, tem. Isto é utilizado, é uma análise muito utilizada em termos empresariais, portanto, o termo vem da gestão, mas a ideia é quais é que são as forças, quais é que são as fraquezas, neste caso as forças do nosso jogador, portanto, as fraquezas do nosso jogador, e quais é que são os pontos fracos do adversário, neste caso as oportunidades, e quais é que são os pontos fortes do adversário, neste caso as ameaças. Portanto, e nós vamos tentar criar um modelo que explore ao máximo os pontos fortes do nosso jogador, portanto, explorando, portanto, os pontos fracos do adversário, neste caso as oportunidades, portanto, e que esconda os pontos fracos do nosso jogador relativamente aos pontos fortes, portanto, do adversário, neste aqui, representado pelas ameaças. Portanto, isso é que tem a ideia do SWOT, Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats, portanto, em inglês, daí é que vem a palavra SWOT. Portanto, obviamente que isto depois, se nós tivermos, como disse há bocado, ou noutra sessão, se nós estivermos a falar de um jogador, de um jogo em terra batida ao nível do mar, portanto, com bolas mais lentas, é diferente estarmos a falar de um jogo em piso rápido, com 1000 metros de altitude, portanto, e com bolas mais rápidas. Portanto, apesar de serem os mesmos jogadores, poderem ser os mesmos jogadores no mesmo adversário. Portanto, a análise que nós fazemos para uma determinada situação
não é? Portanto, e mesmo ao nível do mar, não é? Na primeira situação que eu disse, se há vento ou se não há vento. Quais é que são as características mentais? O jogador está a jogar em casa, no país, com os amigos todos e com a família toda a ver, ou está a jogar no outro ponto do mundo, num horário em que ninguém vai estar a ver, se vai ver em diferido, provavelmente, não é? Portanto, daquelas pessoas que são mais importantes para o atleta. Vamos estar, não é? Portanto, vários aspectos, não é? Têm de ser levados em consideração. Todos os aspectos que podem condicionar o jogo têm de ser levados em consideração para conseguirmos fazer realmente um plano estratégico, não é? Portanto, tendo em conta as condicionantes táticas, não é? Portanto, que realmente dos dois jogadores e as condicionantes externas, não é? Portanto, do enquadramento do encontro. Não é? Portanto, isto depois aqui entrávamos com milhares de exemplos, não é? Portanto, centenas de exemplos que podiam ser dados relativamente a esta análise SWOT, mas obviamente baseados nos princípios de jogo, não é? Portanto, nos princípios de jogo e nos modelos de jogo que nós falámos antes. Não convém também colocar um jogador a fazer algo completamente diferente do estilo de jogo, ou seja, o seu estilo de jogo, se o modelo de jogo mantém-se idêntico, são feitos alguns ajustes na direção do serviço, na velocidade de jogo, jogar um bocadinho mais dentro, um pouco mais fora, com a bola um pouco mais arqueada, menos arqueada, não é? Portanto, tomando mais iniciativa na segunda bola ou não, portanto, não é? Portanto, caindo um pouco mais ou menos sobre a rede, mas estas variantes convém que sejam dentro daquilo, obviamente, que o jogador gosta mais de fazer, aquilo que ele se sente mais à vontade, porque ele também se vai sentir mais confiante e com isso vai ter mais probabilidades de sucesso. Portanto, análise estratégica SWOT, não é? Portanto, esta é a ideia geral, não é? Portanto, relativamente à mesma. Queria-vos deixar aqui, no final desta sessão, com um vídeo do Tony Nadal, num programa... Un jugador, cuando compite, ¿cómo debe ordenar sus patrones de juego? No programa do YouTube, em que fizeram várias perguntas. Esta é uma das perguntas relacionadas com a parte tática, não é? Portanto, e gostaria de vos deixar este vídeo para perceberem a perspectiva, não é? Portanto, a ideia, o jogador deve jogar por instinto ou não, o jogador deve ter um plano tático ou não, não é? Portanto, para o encontro, não é? Portanto, para aquilo que vai fazer dentro do campo. Un jugador, cuando compite, ¿cómo debe ordenar sus patrones de juego? ¿O debe aferrarse a la lucha e improvisar? Mira, hoy en día hay poco... Improvisar va bien en ciertos momentos, pero yo creo que tú tienes que tener siempre un patrón. En cualquier deporte, la gente que suele ganar, los equipos de fútbol que suelen ganar es porque responden a un patrón. Tú puedes improvisar si tú eres un Messi o un Maradona, puedes improvisar si eres un super crack, pero si no eres un super crack, mejor que te ordenes. Pero es que encima, en el mundo del tenis, donde cada punto vale lo mismo, no es igual que en el fútbol, que una jugada brillante vale todo un partido. Aquí no, aquí la jugada más brillante de todas vale un punto igual que la jugada menos brillante. Entonces es fundamental ordenarse. Tener un patrón me hace jugar mucho mejor. Yo creo que uno tiene que saber de qué manera él puede ir ganando los puntos. Tiene que saber que normalmente si golpea dos drives cruzados, uno paralelo, pongo por ejemplo, la pelota le va a quedar un pelín más fácil para intentar un golpe ganador. Yo creo que uno tiene que, con patrones simples y siempre dispuesto a la excepción, pero sí que tiene que tener una idea más o menos clara de hacia dónde quiere llevar el juego. Ok, fechamos assim esta sessão sobre os níveis de desenvolvimento tático do workshop Desenvolvimento Tático da Base ao Topo.